Bom, nós vamos iniciar agora, né, um novo capítulo aqui dessa disciplina, né, o capítulo 6, onde nós vamos iniciar, né, agora o estudo, né, de dinâmica de corpos rígidos. Né? Então, até o capítulo 5 anterior, nós estávamos na primeira parte dessa disciplina, onde a gente estava lidando com o movimento de partículas, né, e sistemas de partículas. Né? Então, o capítulo 6 é intitulado, né, Cinemática do movimento plano em corpos rígidos. Né? O conteúdo desse capítulo 6, né, é composto por uma breve introdução. A gente vai falar um pouquinho sobre corpo rígido em translação e rotação pura. A gente vai falar de movimento relativo usando sistemas móveis transladados e depois sistemas em rotação. Né? Vamos ver alguns exemplos aqui de aplicação. Né? Eu vou passar alguns exercícios para estudo e, finalmente, as referências desse capítulo. Então, na primeira parte dessa disciplina, né, que foram os 5 primeiros capítulos, a gente efetuou basicamente análise dinâmica, né, de partículas e sistemas de partículas. Né? Então a gente viu algumas abordagens cinemáticas para analisar movimento e posteriormente, né, a gente viu a parte de cinética a partir da segunda lei de Newton, além de algumas formas alternativas de se analisar movimento, né, usando conceitos de trabalho trabalho e energia e impulso e quantidade de movimento. Né? Esses problemas que a gente estava lidando até então, né, são característicos, né, de sistemas onde as dimensões, né, do corpo, do sistema, não interferem no movimento. Então, muitas vezes a gente estava até analisando sistemas que tinham corpos ali, que eventualmente tinham até dimensões significativas, mas para os nossos problemas, né, essas dimensões eram praticamente irrelevantes. Né? A partir de agora a gente começa a lidar, às vezes, com os mesmos problemas, né, mas do ponto de vista de corpo, né, onde a gente tem que levar em consideração a distribuição de matéria desses corpos. Né. Então, resgatando aqui um conceito que a gente viu lá nas primeiras aulas, né, a gente vai lidar exclusivamente com corpos rígidos nessa disciplina, né, daqui em diante. Então, esses corpos rígidos são sistemas sólidos de partículas, né, onde a distância entre as mesmas permanecem inalteradas, sem deformação. Então, um corpo rígido, né, apesar de ser um corpo com dimensões significativas, a gente tem que qualquer segmento de reta que forma esse corpo rígido, eu estou chamando aqui de AB, por mais que a gente aplique forças, né, por maiores que sejam essas forças, ou momentos aplicados e tudo mais, esse corpo aqui ele pode até se movimentar no espaço, então ele pode girar, ele pode transladar, mas esse segmento de reta AB e qualquer segmento de reta AB que compõe esse corpo nunca vai nem dilatar, nem, nunca vai aumentar de tamanho, nunca vai contrair. Isso é a definição de corpo rígido. Né? Então a gente tem um corpo que não sofre deformação por maiores que sejam as forças que você vai aplicar nesse sistema. Né? A gente não lida aqui com corpos deformáveis, né? Não é o intuito da disciplina de dinâmica, embora em alguns momentos eu até menciono esse tipo de característica. Né? Então, nesse capítulo exclusivamente, a gente vai lidar com a parte de cinemática, que a gente viu até no caso de sistemas de partículas, né? Mas agora a gente vai lidar com corpos rígidos. Né? Vocês vão ver que muitas das equações cinemáticas que a gente viu anteriormente para sistemas de partículas ainda são válidas aqui. Por quê? Porque corpos rígidos nada mais são que sistemas aí de infinitas partículas que compõem aquele corpo. Né? E, adicionalmente, né, nesses sistemas a gente tem uma restrição que cada partícula, né, cada par de partícula nunca vai ter a distância entre si variando. Né? Então, nesse capítulo, a gente vai considerar apenas casos de movimento no plano aqui, né? Então, a gente não vai estender isso nesse momento para o movimento tridimensional, né? Apenas por uma questão de simplicidade e também porque boa parte dos sistemas de engenharia mecânica, né, são sistemas de movimento no plano. Um dos capítulos finais da disciplina a gente vai estender isso para movimento 3D, né, e vocês vão ver que é uma transição mais ou menos natural, né, quando a gente vai para o caso 3D. Nesse caso de movimento no plano, a gente tem
três tipos diferentes de movimento que a gente vai abordar aqui nesse capítulo. Tá? O primeiro tipo, né, é o movimento de translação pura. Né? Nesse movimento, todo o segmento de reta do corpo se mantém paralelo à sua direção inicial. Né? Quer dizer, o corpo ele pode transladar puramente, né? E nesse caso você não tem rotação desse segmento de reta B, ela sempre está paralela à posição inicial. Translação ela pode ser tanto retilínea ou curvilínea também, conforme eu vou mostrar numa ilustração posterior. A gente também tem rotação pura, né, onde todos os pontos do corpo rígido se movem em trajetórias circulares, tá? Com exceção dos pontos localizados no próprio eixo de rotação. Né? Então a gente vai ver alguns exemplos disso, mas você pode imaginar, por exemplo, um pêndulo de corpo rígido, que é um caso típico de rotação pura. E o terceiro caso geral é o movimento plano geral, que é basicamente uma combinação de translação mais rotação aqui, como a gente já imaginaria. Então aqui é um exemplo, né, claro, de ilustração de corpos, né, rígidos aqui, em casos desses movimentos que a gente apresentou. Na translação retilínea, como eu falei, um segmento de reta AB, por exemplo, ele sempre está paralelo à sua posição inicial. Então, se o segmento de reta AB era esse, inicialmente, quando ele translada puramente, esse segmento pode ir para uma outra posição, mas esse segmento de reta ainda está paralelo à sua posição inicial. Na translação retilínea, né, o movimento do corpo é todo retilíneo. Né? Então, qualquer ponto está transladando retilineamente aqui. Na translação curvilínea, a gente já tem uma curvatura na trajetória aqui do nosso sistema, só que o segmento de reta AB ele continua paralelo, né, na posição inicial e final do nosso corpo. Então, isso aqui é uma translação curvilínea caracterizada por uma curva aqui na nossa trajetória. Rotação pura, a gente tem um corpo girando em torno de uma linha aqui de rotação no nosso corpo. Então, qualquer ponto desse corpo aqui, que a gente pegar, vai estar fazendo, né, um movimento circular aqui, conforme a rotação está acontecendo. Tá? E, por último, né, a gente tem o que a gente chama de movimento plano geral, que é uma combinação aí de translação mais rotação. Tá? Então a gente tem um corpo qualquer aqui, ele está transladando, né, curvilineamente e rotacionando, né, de modo que sua posição angular inicial era uma inicial e depois ela foi para uma outra posição. Tá? No nosso movimento plano, né, essas rotações vão acontecer apenas aqui fora do plano, né, no que seria o eixo Z, se a gente estiver utilizando um sistema de coordenadas XY aqui para analisar esse movimento. Né? Então, a rotação acontece fora do plano aqui no eixo Z. Então, são os tipos de movimento que a gente vai utilizar, que a gente vai analisar aqui nesse capítulo da disciplina. Para entender isso aqui melhor, para estender esse conhecimento, vamos analisar primeiro, né, esse seguinte mecanismo aqui e, observando ele, vamos tentar pensar que tipo de movimento cada um dos corpos que compõem esse mecanismo que tipo de movimento cada corpo tem. Né? Então a gente tem, vou chamar aqui de corpo 1, que seria um pistãozinho, a gente tem uma barra, vou chamar 2, barra 3, a gente tem um disco, vou chamar de 4, tem uma outra barra aqui que eu vou chamar de 5. Então, se quiserem pausar o vídeo momentaneamente, pensem um pouquinho, né, a respeito de cada um desses corpos, né, e que tipo de movimento a gente tem em cada um. A gente tem movimento de translação pura, a gente tem rotação pura, a gente tem um movimento plano geral, né, uma combinação dos dois, né? Pensem um pouquinho nisso. Se a gente analisar com cuidado, né, aquele primeiro corpo, nosso pistão, vai ter uma translação retilínea pura, né? Porque o pistãozinho ali ele vai para frente e para trás, né, no sentido horizontal, na direção horizontal aqui, né? A menos que tenha folga, né, entre a câmara do pistão, né? E aí você teria algum tipo de rotação, né? Esse pistãozinho vai ter uma translação retilínea pura aqui nesse caso. Esses dois braços aqui, essas duas barras, tem um movimento plano geral, né, a princípio, porque vamos ter rotação e translação desses dois corpos, né? A gente tem aqui embaixo
esse disco, né, que vai estar rotacionando puramente em torno desse ponto aqui, né, onde ele está afixado. E a gente tem essa barrinha aqui também, que vai estar também rotacionando em relação a esse ponto aqui. Então a gente tem rotação pura tanto no disco quanto nessa última barra aqui nesse caso. Então, se você analisou dessa forma, estaria analisando de forma correta aí os tipos de movimento do nosso corpo, do nosso mecanismo aqui. Tá? Então é importante olhar para um sistema desse e ter essa noção, né, do tipo de movimento que a gente está esperando no nosso sistema, né, para ver se você consegue olhar para isso e imaginar o movimento, né, tenta na sua cabeça fazer uma simulação, né, você girar esse disco, né, e imaginar que tipos de movimento os outros corpos vão ter. Então a gente vai nesse capítulo, né, de cinemática, né, caracterizar relações cinemáticas de vetores, né, deslocamento, velocidade de aceleração para o movimento plano de corpos cíveis. Né? Então, a gente vai analisar esses casos de translação, rotação pura e depois o movimento plano geral. Né? É importante ter em mente, né, que corpos rígidos nada mais são, né, como a gente já falou anteriormente, que sistemas com infinitas partículas sempre equidistantes entre si. Então, o corpo rígido nada mais é que um sistema aí de partículas. Né? Isso significa que aquelas teorias, aquelas equações que a gente viu anteriormente, para sistemas de partículas continuam sendo válidas aqui. Né? A mesma coisa. Então, a teoria de sistemas de partículas pode ainda ser parcialmente aplicada nesses casos, né? E a gente vai ver algumas equações adicionais, né, que poderão facilitar a nossa vida, né, na análise de corpos rígidos. Então, o que a gente tem que lembrar quando a gente passar para o equacionamento é que, primeiro, né, corpos rígidos nada mais são que sistemas de infinitas partículas, né, com distâncias equidistantes, né, com infinitas partículas sempre equidistantes entre si, aliás, né, e é a forma como a gente vai analisar esses sistemas daqui em diante. Então, vamos pegar agora os dois casos mais simples, né, de movimentos, que são de translação pura e rotação pura. Né? Então, a gente sempre inicia, né, nosso equacionamento a partir dos exemplos mais simples. Né? Na translação pura, lembrando, né, que qualquer segmento de reta que compõe aquele corpo, ele sempre vai estar paralelo na sua posição inicial e na sua posição final. Né? Então, a gente vai analisar esse caso de translação pura tanto, né, para translação retilínea ou curvilínea. Né? Isso aqui vai valer para esses dois casos. Quer dizer, o corpo, no nosso caso aqui, não está sofrendo rotações aí por enquanto. Né? Então vamos definir dois pontos quaisquer A e B, né, de forma arbitrária. Tá? Esses dois pontos eles estão dentro desses corpos rígidos, mas não são nenhum ponto particular, né, como um centro geométrico, centro de gravidade, centro de massa, nem nada. Esses dois pontos A e B são localizados aqui por dois vetores, né, de posição absoluta, né, que representam esses pontos. São os vetores RA e RB. Por que eu chamo esses vetores de posição absoluta? Né? A gente viu lá em sistemas de partícula que a gente tem posições absolutas e relativas. Né? Posição absoluta é quando você coloca as posições das partículas em relação a um frame inercial, um frame normalmente fixo no planeta Terra, aqui no nosso caso. Então, a gente tem um sisteminha inercial de coordenadas, tem um vetor RA e RB de posições absolutas, né, nesses dois pontos A e B do nosso corpo. Né? Então, a gente está analisando um corpo apenas aqui. Tá? Como eu disse antes, esses pontos A e B são pontos quaisquer nesse corpo. Tá? Dependendo do caso, a gente pode especificar eles, né, de forma mais conveniente, obviamente. Além dos vetores de posição absoluta RA e RB, eu estou definindo aqui uma posição de posição relativa do ponto B com relação ao ponto A. Esse vetor a gente vai chamar de RB/A. Né? Se vocês lembrarem, né, lá atrás a gente viu, né, esse RB/A para sistemas de partículas. Né? Quando a gente queria, por exemplo, indicar a posição de um ponto B com relação ao ponto A. Né? De um avião com relação a outro avião, de um carro em relação ao trem e assim por diante.
Nesse momento agora, o que a gente está fazendo? A gente está fazendo mais ou menos a mesma coisa, só que o ponto B e o ponto A estão em um mesmo corpo rígido. Tá? O fato da gente estar considerando esse corpo como sendo rígido significa o quê? Que esse RBA não varia seu comprimento. E no caso de corpo rígido com translação pura, né, esse RBA ele não vai se inclinar, ele sempre vai estar paralelo à sua posição inicial enquanto ele tiver translação pura. Tá? Então isso é importante, porque vai ajudar a gente a fazer a nossa análise aqui. Para indicar a posição, né, desse corpo, né, que tem esses dois pontos A e B, a gente está utilizando aqui dois sistemas de coordenadas retangulares. Né? Um sistema inercial fixo, né, na nossa origem aqui, ó, que é um ponto fixo em algum lugar do nosso espaço, do nosso planeta Terra. E a gente tem um sistema móvel transladado, tá? Que vai ser solidário, que vai seguir o movimento do ponto A aqui. Esse sistema móvel transladado a gente está chamando de x', y' aqui nesse caso. Tá? Então, isso aqui é um sistema móvel que acompanha o movimento do ponto A, justamente para definir, né, o nosso vetor de posição relativa, de B com relação ao ponto A. Tá? O mesmo ele é simplesmente transladado em relação ao sistema original. Quer dizer que esse sistema não está girando, não está fazendo nada, ele só está acompanhando o ponto A. Tá? É um sistema adicional que a gente vai usar aqui para facilitar a nossa análise. Então, nesse caso, né, qualquer vetor representado tanto no sistema inercial xy quanto no sistema móvel x', y', terão exatamente a mesma representação matemática. Quer dizer que se eu escrevo um vetor qualquer, né, 2i mais 4j no sisteminha retangular inercial, essa representação vai ser exatamente a mesma no sistema móvel transladado, porque a gente não tem nenhuma angulação de um sistema de coordenadas com relação ao outro. Né? Então, um vetor 2i mais 4j no sistema inercial continua sendo 2i mais 4j no sistema móvel. Tá? Eles não vão ter diferença de escrita, né, nesses dois casos aqui. Se a gente analisar nossa cadeia de vetores aqui, a gente tem o que? A gente tem vetor RA, vetor RB, indicando a posição do B, ponto B aqui, né? E a gente pode representar essa cadeia de vetores aqui como RB sendo igual a RA mais RBA aqui. Então a gente tem essa primeira expressão cinemática, né, relacionando as posições desses três vetores. Como que eu fiz isso? É só analisar aquela cadeia, né, de três vetores, né, do RA, o RB e o RBA. Se a gente derivar essa equação 1, a gente pode obter então as expressões de velocidades e depois, se a gente derivar novamente, a gente obtém as acelerações. Quero que você pense aí, né, qual que seria a derivada aqui dessa equação 1, né, antes de eu passar para o próximo slide. Né. Tente pensar qual que é o resultado dessas derivadas. Né. Se você olhar lá no caso de sistemas de partículas, você vai ver esse resultado, né, de certa forma, mas eu quero que você pense, né, nessas derivadas aqui no caso de translação pura, tá? Antes de passar para a próxima etapa do vídeo. Então qualquer coisa pause aí o vídeo para pensar um pouquinho. Né? Quando a gente deriva a equação dos vetores posição, né, derivada de RB no tempo vai ser igual a derivada de RA no tempo mais D de RBA dt, o que a gente vai ter aqui? Derivada de RB dt vai ser o quê? Velocidade do ponto B, velocidade absoluta do ponto B. Derivada de RA dt vai ser velocidade absoluta do ponto A. Como o nosso corpo sofre translação pura, o que acontece? Né? O nosso corpo não rotaciona, não gira. O nosso corpo também é um corpo rígido, né? Ele não tem aquela distância entre o ponto A e B variando ao longo do tempo. Tá? E o que isso significa aqui pra gente? Quer dizer que o comprimento de RBA nunca vai mudar
conforme o tempo passar, porque ele é um corpo rígido. Assim como ele nunca vai girar, porque a gente tem um corpo em translação pura. Né? Então, como o corpo é rígido, né, a gente não tem variações de comprimento em RBA e a gente não tem variações de direção do vetor RBA. Portanto, né, a derivada de RBA no tempo vai ser quanto? Vai ser zero. Não varia ao longo do tempo. Então a gente tem que VB igual a VA somente, né, lembrando, para o caso de translação pura. Né? Isso aqui não é uma expressão geral. Quando o seu corpo tiver translação pura, qualquer ponto daquele corpo, na verdade, né, ponto B, A, A1, A2, A3, qualquer ponto do nosso corpo rígido vai ter exatamente a mesma velocidade, que é o que a gente imagina. Né? Se você tiver um corpo qualquer em translação, né, ele vai estar sempre paralelo à posição inicial e cada ponto dele vai ter exatamente a mesma velocidade. Quando a gente derivar isso aqui de novo, né, a conclusão é óbvia, mas a gente tem que a aceleração do ponto B vai ser igual à aceleração do ponto A. Né? Quer dizer, qualquer ponto do nosso corpo rígido vai ter exatamente a mesma aceleração. O que, de novo, é bem óbvio. Né? Qualquer corpo rígido em translação pura, né, vai ter todos os pontos, né, igual, com o mesmo tipo de movimento, mesma velocidade, mesma aceleração. Né? Então, isso facilita analisar um corpo rígido nesse tipo de movimento, porque no fundo a gente pode praticamente analisar ele como se fosse basicamente uma partícula. Né? Embora ele tenha dimensões e tudo mais, quando ele está em translação pura, né, ele age de forma muito parecida com uma partícula simples. Né? Não, nem um sistema de partículas, né, mas um sistema simples aí.